A grande libertação, que eu digo, é do meu eu. Sim. Entende? Essa é a mais difícil. Libertar do meu eu. A gente quer tudo pra gente. Cara. Eu até falo, né? A palavra Deus, tirando o princípio e o fim, fica eu. Sim. Né? Então a gente tem essa dificuldade aqui de entender que a eternidade é em primeiro lugar. Sim. E a eternidade já começou, entende? Eu digo que, às vezes eu falo umas coisas, as pessoas pensam que eu tô brincando, mas é sério, né? Até eu vi um dia alguém comentando sobre o Silas Malafaia, bem no começo, na época de Bigode, e falavam assim que, né, não se via, né? Normalmente não se viam pregadores em TVs abertas, né? Acho que era ele, foi um dos pioneiros, né? Ele foi o pioneiro. E ele, Caio Fábio. O Caio Fábio, né? Cara, filho, eu vi uma pregação, vou ali, volta aqui, dele... Ai, cara, falando sobre o filho de Davi. Como é que é o nome da pregação? Rapaz, eu assisti a pregação. Fala sobre Absalão. Absalão. Cara, que pregação. Rapaz. Cara, interessante. Eu vou ali, voltar aqui de novo. Quando você comentou do Rio, né, cara? Tem pessoas que se perdem por ir longe demais. Se você for ver a geografia, né, cara? Tinha como o Rio desembocar logo no Mar Morto reto. E é o caminho que te suja, cara, mano. É o caminho que não é necessário. Tu vê a geografia? Não é necessário ir tão longe, cara. Sabe? O destino estava logo ali, mas essa história de você também caminhar em lugares desnecessários, né, cara? Perde a essência. Perde a essência. Você perde a tua propriedade de vida. Até o senso de missão, né? Até senso de missão. Porque a missão... Qual é a missão? Vamos falar aqui de geografia, vamos lá. Qual é a missão da nascente de uma água? É gerar água para abastecer rios. E rios abastecem pessoas. Então, quando você parte do pressuposto de que a fonte não está cumprindo a tua missão, o problema não está no destino, mas o problema está no caminho. Aconteceu alguma coisa no caminho. Vou te dar um exemplo. Você vai tomar banho de poço hoje em Petrópolis. Hoje, raramente você encontra um poço limpo. Por quê? Porque muitas construções vão acontecendo, então as pessoas vão desaguando ali bueiro. Então, quer dizer, o problema está na sujeira que a água adquire no meio do caminho. Mas tu tem que ir subindo para mais próximo da fonte. Você precisa estar mais perto da fonte. Vai ver que é por isso que Jesus colocou na mulher samaritana uma fonte. Porque se você ficar só focado no destino, pode ter algum problema no meio do caminho. Então é melhor fazer da pessoa uma fonte. Porque pelo menos eu já consigo brotar a pureza de dentro dela. É interessante que a palavra filho, a gente fala muito filho. A palavra filho no hebraico é fonte menor, né? Sim. Aba em aramaico, né? Sim. Aba em aramaico é fonte e filho é fonte menor. Então, o pai é o Aba, a expressão Aba é a fonte. Sim. E nós somos fontes menores. Não somos poços, né? Sim, não somos poços. Não somos poços, somos fontes. E que recebemos essa promessa a partir de uma sedenta. Que não foi buscar água no melhor horário, né? Porque para quem já pegou água em poço aqui sabe que, meu irmão, se tu não pega água de manhã, à tarde tu já pega lama. E ela, né, de acordo com o horário ali, ela foi meio-dia pegar água. Quer dizer, não tinha mais água. A tipologia é muito pesado esse código da Samaritana, né? Porque o Samaritano, segundo a visão ótica de Tiago, né? Seria a forma que o Eterno cria. Vou usar essa expressão humana que não precisa de meios, né? Mas foi a forma que o Eterno criou para cumprir Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Sim. Se fosse depender só dos judeus, ficaria só por eles. Então, a Samaritana ali, os samaritanos, é o meio pelo qual o Eterno vai ganhar o mundo. Então, assim, quando um judeu lê esse texto, é doido, porque você está colocando agora uma fonte num samaritano, não, é muito forte. Até a parábola para Jesus acessar Samaria, porque quem botou ele lá dentro foi ela. Ela foi o segredinho da chave que abriu a porta. Já ouviu a pregação do bispo T.D. Jakes? Tu falou que tem pessoas que são... Você se já ouvi várias dele. Cara, aquela sacudindo Samaria? Não, essa. Cara, vê, estrangeiro para Samaria e sacudindo Samaria. Ele coloca uma ideia aí. Ele pega essa passagem da mulher samaritana e lança o fundamento. Essa é a estratégia para Samaria. É muito forte, cara. É muito forte. Não, você vê que assim, ela foi ali porque o que a Bíblia vai dizer? Que todos que ouviram, muitos ouviram Jesus dentro de Samaria. Mas todos que ouviram, creram. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho de gênero para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmão, essa mulher, ela foi a missionária. Ela é a matriarca das missões, porque ela pegou Jesus do lado de fora. Colocou ele dentro da cidade, que ele sozinho não poderia entrar. Sozinho não ia entrar. Até porque
quando a gente olha o início dessa mensagem, o evangelista ele vai começar dizendo que era-lhe necessário passar por Samaria. Por quê? Porque os judeus cortavam caminho pelo deserto. Não passavam por Samaria. Tinha aquela rixa histórica deles. Só que, como que você explica que era necessário para Jesus passar por um lugar que não se passava? Como é que a gente explica isso? Como é que a gente entende isso? Era necessário, mas por quê? Porque para Jesus, enquanto Deus, a necessidade dele era de cumprir o seu propósito. Ele não tinha necessidade de água para estar ali, ele não precisa de necessidade de comer para estar ali. Mas ele tinha necessidade de passar por ali. Passar por ali comunicou com a missão. Não comunicou com aonde ele tinha que chegar depois. A geografia, né? A missão. A geografia era a missão. A missão, ela tá acima da gente, meu irmão. A gente nunca pode se sentir acima da missão, acima das oportunidades, acima das portas que Deus abre. A gente nunca pode se sentir acima disso, muito pelo contrário. Nós somos servos, inclusive das portas que Deus abre, mano. Notou que ele está falando aqui que não são viagens para nações, não são isso. Né? Geografia, missão. É missão, mano. É missão. O nosso foco tem que estar sempre na missão. É na missão, porque a missão é sempre mais importante. O filho pródigo, ele não esperou o tempo certo para poder voltar. Ele voltou assim que deu. Ele voltou assim que deu porque ele sabia o pai que tinha. Eu falei, o problema não está na igreja, o problema não está em você, no estado que você está. O problema está que você perdeu a referência de quem é Deus. Ele me olhou e falou assim, como assim? Eu falei, você perdeu. A partir do momento que você voltar a ter a referência de Deus como um pai que te ama, você vai fazer igual o filho pródigo, você vai voltar na primeira oportunidade. Você só vai ensaiar o discurso. Pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, mas eu estou aqui, me aceite como um de seus empregados. Peguei contra o céu, contra... A Bíblia diz na parábola, né? Jesus, quando fala parábola, ele menciona que na parábola o filho foi voltando e ensaiando o discurso. Mas ele não perdeu a referência de que o pai o receberia, mesmo que fosse por um de seus empregados. A desqualificação de filho não estava na cabeça e nem na casa do pai. Porque a casa fez festa. Quem implicou foi só o irmão que ficou. A casa não implicou, porque a casa fez festa. O pai não fez festa sozinho. Quem só implicou foi o irmão que ficou. Agora, o pai estava lá esperando o filho de braços abertos. Então, assim, eu falei assim, a partir do momento que você entender e voltar a ter a referência de que Deus é o teu pai, que ele não é o punidor, que ele é teu pai, você vai voltar. Agora, você não precisa voltar para o mesmo lugar onde te feriram. Você não precisa voltar para o mesmo lugar onde te julgaram. Tem N igrejas. Pô, tem igreja de surfista, irmão. Tem N igrejas, tem igreja de rock, tem igreja mais parada, tem igreja, meu irmão, que é tudo no papel, tem uma liturgia que é toda no papel e não sai do script ali. Tem igreja que o culto dura 1 hora, então assim, tem N igrejas. Falta de opção, não é? Falta de opção, mas tu não é? acha que, tipo assim, até essa ideia, né, da parábola aí, o mais velho ali são os judeus, né? E o pródigo são os samaritanos, né, que saíram da casa, né, com aquela ideia toda ali do reino dividido. Mas tu não acha que falta um pouco do encontro, cara? Assim, o pai é a nossa referência, porque ele é a fonte, né? Nem Jesus se colocou como a fonte, né? Sim. Quando se colocou dizendo que era a fonte ali, mas no sentido de... Porque o pai estava nele, né? Sim. A palavra pai é fonte. Então, falta um pouco do conhecimento de quem é a nossa fonte. Porque se você não tem uma fonte como referência, qualquer poço serve, porque você está, afinal de contas, está a fim de matar sua sede. Aí tem um código no Jó, livro de Jó, que realmente me assusta, cara. Eu sempre digo na igreja lá, que é o seguinte: Jó, ele era um homem íntegro. A palavra até chama Jó, né? É o terceiro justo, né? Noé, Jó e Daniel são os 3 justos da primeira aliança. Então coloca Jó como justo, ele é um homem muito justo, um homem íntegro, irrepreensível, um homem que cultuava, um homem que adorava, um homem que sacrificava, um homem que orava. Cara, mas no capítulo, não sei se é capítulo 41, não me lembro agora. Não sei qual capítulo agora. Eu sei que aí Jó vai dizer, cara, aquela famosa frase, né? Cara, te conheci de ouvir falar. Então note que o homem era fiel a um Deus que não conhecia. Ele era fiel a um Deus desconhecido. Sim. Então isso é doido, porque o cara pode ser um bom adorador, o cara ser um cara aprovado na visão dos homens, porém está servindo um Deus que não conhece. Eu acho que falta um pouco disso, porque eu acho que esse é um dos maiores desafios para a humanidade depois queda, né? Sim. Porque depois da queda, você vai ver que Adão vai fazer folha de figueira, vai pegar a folha de figueira, vai fazer uma veste para ele ali, e vai se apresentar. Então, depois da queda, se tornou muito difícil para o ser humano entender que primeiro é a presença, depois o ofício. Isso. Hoje nós invertemos isso, né? Marta e Maria, e sempre será assim, né?
Primeiro ofício, depois presença. Primeiro ofício. Porque quando essa parábola do filho pródigo, note que é muito fácil você identificar, vamos nos colocar como pródigo. Sim. Então é fácil você identificar que o cara tá longe da comunhão, né? Porque ele tá longe de casa, tá com pessoas que não deve, né? Tá numa postura que não convém, tá cuidando de coisas que não lhe convém, que é cuidar de porcos, enfim. Tá esbanjando, a palavra pródigo é esbanjador, né? Sim. Tá esbanjando. Então é fácil, pô. Até cego ver que o cara tá longe. Mas o mais velho também tava longe. Mas o mais velho estava longe dentro de casa. O velho não sabia o que era, o mais velho não sabia o que era o pai, mesmo vivendo ali. Então acho que, trazendo para os dias de hoje, tu não entende que essa seja uma dificuldade em servir um Deus que se quer revelar, sim, se torna revelável, sim, né? Sim. Mas as pessoas não conseguem achar. Acho que o autor de Hebreus diz que ele está pertinho e nós estamos como cego tateando, buscando, embora ele esteja pertinho. Então não falta um pouco para nossa geração essa ideia de primeiro a presença e depois o ofício. Primeiro você saber quem ele é, depois você saber quem eu sou. Eu vou te falar assim, vamos lá. O pródigo, ele vai. O outro ficou. Mas eu entendo que a distância, ela perverte a identidade. É a ideia do rio, né? Que você falou aí. Meu irmão, o problema está na distância. Eu vou te falar uma coisa. Como que você explica o esfriamento espiritual de uma pessoa? Não começa de uma hora para outra. A pessoa começa esfriando o quê? Fica um dia sem orar, um dia sem ler a Bíblia. Aí mata um domingo, aí não vai na ceia, aí não devolve mais o dízimo. Então, assim, o distanciamento é uma escala que você sobe. Você escala até o momento que a pessoa fica afastada. Porque se você corta os teus elos de relacionamento com Deus, você está bloqueando a tua comunhão com Ele. Então, assim, você vai se distanciando. O que eu acho interessante na palavra do filho pródigo? É que, assim, o elo com o dono da casa, com o pai, não foi cortado somente quando o filho decide se distanciar, mas quando ambos estão distantes dentro da casa. O que ficou é tão desconectado do pai que não aceitou o retorno do irmão. Então ele não tem consciência de empatia, não tem consciência de amor ao próximo, não tem consciência de misericórdia, não tem consciência de segunda chance, não tem consciência de empatia, não tem consciência de pessoas. O que sai, antes de sair, dentro da casa, não tem consciência de família, não tem consciência de casa e também não tem consciência de suficiência. Por quê? Porque ele só decide sair porque o que está do lado de fora do alpendre da casa do seu pai parece ser mais interessante do que o suprimento do lado de dentro. Por isso que ele sai. Ele sai de casa porque ele entende que o que está do lado de fora é mais importante e mais interessante do que aquilo que está do lado de dentro. Tanto que na parábola, Jesus vai dizer que pegando a sua parte. Por que parte? Porque ele fracionou. Como que você fraciona a sua herança de um pai que ainda está vivo? Então ele matou o pai em vida. Como que você exige de um pai vivo uma herança juridicamente? Herança é o bem de alguém que se foi. Então ele mata. Tão cruel quanto o irmão que não aceita ele de volta é o que decide ir embora matando o pai em vida. Tanto que ele vai pegar a sua parte. O que está escrito lá na parábola? Pegando a sua parte, saiu com tudo que era seu. Então, peraí. Era parte dentro da casa. Saiu de dentro da casa, era com tudo. Só que quando ele volta sem nada. Por quê? Porque quem não tem consciência de ser parte, quando fraciona a sua parte e vai embora no tempo errado, desaba com seu tudo que levou. Isso. Já pegou um código ali, é interessantíssimo. Até o TDJ que ele dá um homem é profundo. E ele fala assim, é muito interessante a sacada dele. Ele diz assim, do pródigo, ele fala, bom, por exemplo, suponhamos que você tem um pai muito rico e você vai pedir dinheiro pro seu pai. Tá, mas se você pede dinheiro é para comprar algo que você não tem. Mas contextualizando, cara, o cara tinha tudo que ele precisava. Sim. Né? Não tinha falta de nada. Tudo que o dinheiro podia comprar, o homem tinha. Então, mas aí tem uma coisa que está faltando para ele. E é aí que está a dificuldade do ser humano. E qual é o que falta para ele? Ele não tem governo sobre si. Sim.
Na casa do pai, ele está sempre servindo ao pai. E essa dificuldade, até hoje eu vejo isso, porque o Senhor fala assim, que sem mim nada podeis fazer. Então a dependência dele tem que ser plena. Sim. Quando você tira essa autossuficiência da proteção dele sobre ti e tenta governar sobre ti, é aí que desencadeia tudo. A Romanos 1, Paulo diz que, por exemplo, o não sempre foi, a liberdade sempre está no não, nunca no sim. Não sei se você já pegou essa. Sim, sim. Né? A gente tem o hábito de falar sim, meu filho. E a liberdade não está no sim. Quando o Eterno fala para Adão no Getsemane, no Éden, o Eterno fala para ele assim, Adão, enquanto você permanecer no não, todo o jardim é teu. Sim. Não coma do fruto. Quando você tiver o não, tudo é teu. O dia que você disser sim, você perde tudo. Por isso que é a proposta do Mateus 4, né? Jesus vence com os 3 nãos. Se é filho, transforma as pedras em pães. Não. Tira daqui para baixo. Não. Né? Se prostra. Não. Não. É o poder do não. E no pródigo, ele quer governar sobre a sua própria vida. E Paulo, em Romanos 1, ele fala que a maior tragédia que poderia vir sobre o ser humano foi o Eterno deixar o ser humano ir. Entendeu? Romanos 1. Entregou os homens suas próprias paixões, ou seja, o Eterno, quando ele deixa o Marcelo, vou tentar melhorar, ele deixa o Marcelo viver com a sua capacidade, com o seu entendimento, deixa o Marcelo ser o senhor de si mesmo, o Marcelo vai se desfazer. Sim. É só em ordem decrescente, entende? É uma degeneração. Pois é isso. Entende? Então, assim, a herança que ele está pedindo, pai, assim, eu quero governar minha própria vida. É isso aí. Eu quero saber o que é gerenciar.